família. Olá, meus amigos, tudo bem? Nessa aula nós vamos cuidar do tema partidos políticos na Constituição Federal. É importante fazer esse destaque porque existe a lei dos partidos políticos, que é a Lei 9.096 de 95. Ela não será objeto de análise aqui, porque isso é tema do direito eleitoral. O que vamos fazer, basicamente, é analisar as principais disposições constitucionais do artigo 17. Veja, quando se estuda direitos políticos, é possível estudá-los sob uma ótica ampla ou sob uma ótica mais restrita. Quando se estuda direitos políticos num aspecto mais restrito, o estudo ele basicamente gira em torno do artigo 14 a 16. E no sentido mais amplo, engloba o 17, que cuida dos partidos políticos. Então, o que vamos fazer? Procuraremos nesta aula analisar quais são os principais pontos importantes na Constituição acerca dos partidos políticos e também vamos trazer junto a jurisprudência do Supremo que seja importante para o correto entendimento da matéria. Os partidos políticos, eles são fundamentais para o exercício da soberania popular. Por quê? Veja, a Constituição Federal, no artigo 1º, parágrafo único, diz que todo o poder emana do povo. E o povo exerce esse poder por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Segundo a doutrina dominante, o Brasil adota uma democracia semidireta ou participativa. Por quê? Porque a gente concilia instrumentos de democracia direta com instrumentos de democracia representativa. Há um equilíbrio. Nós conciliamos essas duas formas de participação. Se nós pensarmos na democracia representativa, por meio da qual os cidadãos elegem representantes, veja, para que haja a representação é necessária a filiação partidária. O artigo 14, parágrafo 3º, diz que uma das condições de elegibilidade, ou seja, para o exercício da capacidade eleitoral passiva, ou seja, para que a pessoa possa ser eleita, uma das condições é a filiação partidária. Ora, o Supremo entende, inclusive, que o mandato pertence ao partido político em decorrência da necessária filiação partidária. Perceba, então, que para o exercício regular da democracia representativa é necessária a filiação partidária. E, para isso, temos que ter toda a estrutura dos partidos políticos. Perceba, então, a importância dos partidos políticos para o exercício regular da soberania popular, em especial se analisada sob a ótica da democracia representativa. A Constituição Federal fala no artigo 1º, inciso 5, que um dos fundamentos da República é o pluralismo político. O pluralismo político, ele permite a participação pluripartidária e apartidária. Veja, o pluralismo político é a permissão para a pluralidade ideológica. Do pluralismo político, por exemplo, decorre o princípio do pluripartidarismo, ou seja, a pluralidade de partidos políticos. Então veja, os partidos políticos, eles são imprescindíveis para o regular exercício da soberania popular. Vamos analisar então agora as principais disposições constitucionais acerca dos partidos políticos. Vamos lá? Joga aqui comigo. Olha só, partido político, aqui eu deixo o meu e-mail, caso você queira mandar tirar alguma dúvida, mandar alguma ponderação, enfim, eu estou à disposição. O artigo 17 da Constituição Federal é o nosso ponto de partida. Ele cuida do princípio da liberdade de criação e transformação. Ele diz assim: é livre a criação, a fusão, a incorporação e a extinção de partidos políticos. Então, a primeira parte do caput do artigo 17 traz o princípio da liberdade de criação e transformação. Porém, esse princípio, de plano vale destacar, não é absoluto.
Porque quando ele diz assim, ó, resguardados, resguardados são limitações. O princípio da criação, fusão, incorporação não é absoluto, porque tem que respeitar a soberania nacional, que é um dos fundamentos e também um dos princípios aplicáveis às relações internacionais. Tem que respeitar o regime democrático. Lembra que o regime democrático é um dos princípios constitucionais sensíveis. Por exemplo, se você pega o artigo 34, inciso 7, artigo 34, inciso 7, a linha A, você vai ver que o regime democrático é um dos princípios constitucionais sensíveis, ou seja, que autorizam excepcionalmente a intervenção federal. Tem que respeitar o pluripartidarismo, ou seja, por exemplo, não pode haver uma fusão tal que nós, por exemplo, cheguemos à situação de só ter um partido político. Isso não pode. Veja que o pluripartidarismo decorre do artigo 1º, 5. Decorre de quê? Do pluralismo político. É uma decorrência da pluralidade ideológica. Veja que quando ele fala resguardados são limitações. Então tem que observar a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana. Veja, quando a gente pega aqui o artigo 1º, por exemplo, ó, direitos fundamentais da pessoa humana, poderíamos pensar na dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Então perceba, é livre a criação, fusão, incorporação e extinção, contudo, essa liberdade não é absoluta na medida em que os partidos políticos têm que obedecer à soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. E ainda vem, e observados os seguintes preceitos. Veja que além de trazer, logo no caput do 17, diversas limitações, ele diz que ainda tem que observar alguns preceitos de que falaremos um pouco mais adiante. A Lei 9.096 de 95 diz que é a lei dos partidos políticos, diz assim, o partido político, pessoa jurídica de direito privado, destina-se a assegurar no interesse do regime democrático o quê? Destina-se a assegurar a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Carta Federal. Por exemplo, quando você pega o artigo 5º, inciso 70, você vê que partido político com representação no Congresso Nacional pode, por exemplo, propor mandado de segurança coletivo. Quando você pega o artigo 103 da Constituição, lá no artigo 103, artigo 103, inciso 8º, o partido político é legitimado à propositura da ADI, da ADC, por exemplo, né, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória, né, artigo 103, 8, e nos dois lugares diz partido político com representação no Congresso Nacional. O partido político, diz a própria lei, é uma pessoa jurídica de direito privado. Isso, inclusive, está firmado lá no artigo 44, inciso 5 do Código Civil. Diz que entre as pessoas jurídicas de direito privado, nós temos os partidos políticos. Legal? Então, nessa introdução, liberdade de criação e transformação, que não é absoluta, e a própria lei dos partidos políticos diz que o partido político é uma pessoa jurídica de direito privado. A gente vai detalhar isso mais à frente. Continua comigo. Personalidade jurídica e capacidade jurídico-eleitoral.
A Constituição diz assim: os partidos políticos, nós vimos, são pessoas jurídicas de direito privado. Após adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no TSE. Espera aí. A lei civil é o Código Civil. Se você pega, por exemplo, o artigo 45 do Código Civil, ele diz que as pessoas jurídicas de direito privado serão legalmente instituídas, ou seja, criadas, com a inscrição do seu ato constitutivo lá no cartório de registro próprio. Então, adquirir personalidade jurídica é na forma da lei civil, com a inscrição do ato constitutivo lá no cartório próprio. Porém, depois, olha o após, depois de adquirir personalidade jurídica, eles vão ter que o quê? Registrar o estatuto no TSE. Veja, quando o partido faz a inscrição do seu ato constitutivo no cartório, ele está sendo criado e ali ele adquire a personalidade jurídica, a capacidade para exercer os atos na vida civil, e ele vai ali contrair deveres e poder exercer direitos. Legal. Depois disso, ele vai ter que registrar o estatuto no TSE para quê? Para que ele adquira a chamada capacidade jurídico-eleitoral. Vale dizer, após o registro do estatuto no TSE, perceba que não é no TRE, após o registro do estatuto, ele vai poder atuar no processo eleitoral. Então, são duas situações. A primeira, a aquisição de personalidade jurídica lá no cartório civil de pessoa jurídica. Depois, registro do estatuto no TSE para que ele possa o quê? Atuar no processo eleitoral. Supremo, inclusive, entende o seguinte, ó, o procedimento de registro partidário, embora formalmente instaurado perante órgão do Poder Judiciário, TSE, reveste-se de natureza o quê? Materialmente administrativa, é um procedimento administrativo. Destina-se ao quê? A permitir ao TSE a verificação de requisitos constitucionais e legais que, atendidos pelo partido, legitima a outorga de capacidade jurídico-eleitoral à agremiação partidária interessada. Veja, a outorga de plena capacidade jurídico-eleitoral. Lembrando, capacidade jurídica eleitoral é ela que permite o partido participar do processo eleitoral. A natureza jurídico-administrativa do procedimento de registro partidário impede que este se qualifique como causa para efeito de impugnação pela via recursal extraordinária da decisão nele proferida. Resumo, não cabe recurso extraordinário quando o tema é registro partidário. Por quê? Porque esse é um tema afeto à matéria administrativa. Não há discussão constitucional envolvida. O Supremo entende a natureza, olha só, a natureza jurídico-administrativa impede que este se qualifique como causa para efeito de impugnação pela via recursal extraordinária. Legal? Fica atento. Após adquirir personalidade, registra o estatuto onde? No TSE. Continua comigo. Vamos lá. Atuação partidária e direito de antena. Inclusive, voltando aqui, após o registro, é que ele vai ter direito a fundo partidário, ao direito de participação no rádio, na televisão, é tudo após o registro partidário, que nós vimos, a partir dele ele vai ter a capacidade jurídica eleitoral. Ó, os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei. Tudo na forma da lei. É uma norma aqui de eficácia limitada. O horário eleitoral gratuito, o Supremo entende,
não tem sede constitucional. Supremo fala aqui do chamado direito de antena, né? Que é exatamente esse direito de acesso gratuito ao rádio e à televisão. Mas o Supremo entende o quê? Que o horário eleitoral, ele não tem sede constitucional. Ele é, a cada ano, uma criação do legislador ordinário, que tem autoridade para estabelecer o quê? Os critérios de utilização dessa gratuidade, cujo objetivo maior é o quê? Igualizar, por métodos ponderados, as oportunidades dos candidatos de maior ou menor expressão econômica no momento de expor ao eleitorado suas propostas. Então ele diz, o horário eleitoral gratuito, ele é estabelecido a cada ano pelo legislador ordinário, Continua comigo. Lembra que nós falamos que o partido político, além daquelas limitações impostas no caput do 17, ele está sujeito a outros condicionamentos, a outros preceitos. Aí ele traz no próprio 17 o que? A necessidade de caráter nacional. O partido político tem caráter nacional. Esse caráter nacional é porque ele tem que estar representado em pelo menos 1/3 dos estados federados e também no DF. Então, pelo menos 9 entes regionais. Ele tem que estar representado em pelo menos 9 estados. Lembrando que estados aqui inclui o Distrito Federal. Partido político tem que ter caráter nacional. Outra coisa, há uma proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro ou subordinação a estes. Não pode haver. Outra coisa, o partido político tem que prestar contas à Justiça Eleitoral e o funcionamento parlamentar é de acordo com a lei. Hoje nós temos tanto a lei dos partidos políticos quanto a lei das eleições que trazem limitações. Uma nota importante, é vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Aqui a gente pode deixar consignado o artigo 5º, inciso 17, que diz que é plena, né, a liberdade de associação para fim lícito, mas é vedada aquela de caráter paramilitar. Não pode, inclusive a lei dos partidos políticos diz que eles não podem, né, ministrar instrução ou ensino militar, não pode utilizar-se de organização paramilitar, não podem, por exemplo, utilizar uniformes ou coisa do tipo. Legal? Então esses são condicionamentos gerais impostos aos partidos políticos. Continua comigo. Questão importante, dentro de condicionamentos gerais, um prazo para participar das eleições. Isso aqui não está na Constituição, mas está na jurisprudência do Supremo. O Supremo enfrentou essa questão no âmbito da ADI 1817. Olha só, a definição de limitações ao exercício de funções eleitorais pelos partidos é decreto de ordem excepcional. Ressalva feita àquelas condicionantes oriundas da Carta, a exemplo do artigo 17. Então, o que a gente viu? Os partidos estão sujeitos a limitações. Aí ele diz aqui, no caso do artigo 4º da Lei 9504 de 97, que é a Lei das Eleições, embora se estabeleça limitação consistente na exigência do prazo mínimo de 1 ano de existência para que os partidos possam concorrer às eleições, há uma excepcionalidade que justifica a limitação da ampla liberdade de atuação dos partidos políticos na seara eleitoral. A previsão atacada encontra ligação estreita com a exigência constitucional de prévia filiação partidária, requisito de elegibilidade inscrito no 14, parágrafo 3º, 5 da Constituição. O prazo estabelecido na legislação, muito embora, veja, não constitucionalizado, veja que não está previsto na Constituição, é fixado por delegação constitucional ao legislador ordinário. Foi adotado como parâmetro temporal por que 1 ano? O interregno mínimo de 1 ano antes do pleito, em consonância com o marco da anualidade estabelecido no 16.
O artigo 16 diz que a lei que altera o processo eleitoral entra em vigor na data de sua publicação, mas não se aplica à eleição que ocorra até um ano da sua vigência. Então ele vem, feriria a coerência e a logicidade do sistema a permissão de que a legenda recém-criada fosse partícipe do pleito eleitoral, mesmo não existindo ao tempo do necessário implemento da exigência da prévia filiação partidária, requisito de elegibilidade. Então veja, olha que questão importante. A gente viu que há o princípio da liberdade de atuação. Porém, a atuação não é absoluta. Vimos que há limitações impostas no caput e nos incisos do artigo 17. Além disso, o que a gente viu agora nessa decisão do Supremo Tribunal Federal? Que a lei das eleições impôs um outro limite, que é, somente poderá participar do pleito eleitoral o partido criado há pelo menos um ano. Isso foi discutido no Supremo, se essa lei poderia ou não estabelecer essa limitação temporal. O Supremo entendeu que essa limitação temporal, embora não seja constitucionalmente prevista, ela é feita por delegação do texto constitucional e ela encontra amparo no artigo 16, que cuida do princípio da anterioridade anual, e também no artigo 14, parágrafo 3º, 5, que cuida da filiação partidária. Porque veja, a pessoa para concorrer à reeleição, eles têm que estar afiliados ao partido pelo menos um ano antes da eleição. Então o Supremo entendeu que essa limitação temporal prevista na lei das eleições é constitucional. Perceba então que além daquelas limitações previstas expressamente no 17, essa outra exigência prevista na lei das eleições, segundo o Supremo, é constitucional e deve ser obedecida pelos partidos políticos. Legal? Vamos fechar por aqui. Na próxima aula continuamos com essa temática. Eu te espero.